Na aula de ontem nós tivemos trabalhamos aí a página 63 e 64, onde nós vimos o nosso livro didático, né, falando ainda sobre a vinda da família real ao Brasil. As consequências que isso teve foram muito altas, né? Então nós falamos em família real. No Brasil, em 1808, essa família real aprontou muita coisa, assim, digamos. Eles tornaram o Brasil um reino em vez de uma colônia. O Brasil não era mais colônia, viu? Lembra aí, o Brasil não era mais colônia de Portugal a partir desse momento aqui, a partir dessa data, né? E não sendo mais colônia, eles abriram um monte de... Eles abriram um verdadeiro aparelho estatal, uma verdadeira revolução digamos, no nosso país, né? Construções, fundações, museus, bancos foram criados, enfim, cientistas foram trazidos. O Brasil passou uma condição de ser reino autônomo. Por que reino autônomo? Porque o rei de Portugal estava aqui. O rei de Portugal estando aqui, não tinha mais razão nenhuma para o Brasil não ter autonomia. E com essa autonomia, uma pequena elite foi ficando rica, né? Foi crescendo, foi aumentando seus recursos, né? O financeiro, o político, o social, tudo isso foi crescendo. Embora muita gente passasse fome, a grande maioria passasse necessidade, mas o Brasil foi mudando. E essa mudança ela foi para nunca mais voltar. Houve uma espécie de revolução realmente no Brasil. Na página 63, porém, nós temos que ver que, como falei, não é todo mundo que estava satisfeito. Em Pernambuco, o pessoal estava passando uma necessidadezinha, vamos dizer. A coisa não estava boa, né? O preço estava muito alto, a inflação estava em alta. A inflação não era legal, a inflação no Brasil. Então, o pessoal começou a questionar essa família real. O pessoal de Pernambuco resolveu, então, questionar e tentar mudar alguma coisa com relação a esse controle da família real, esse controle do Rio de Janeiro, né, que era a capital do Brasil. Então, como fazer isso? Como essa família real custava muito caro, gastava demais e não sobrava nada para investir nos outros estados, Pernambuco então resolveu ter uma ideia que foi levada adiante, uma ideia republicana, ou seja, fundar uma república independente em Pernambuco, né? Onde eles pudessem ter um presidente, onde eles pudessem ter uma autonomia, né? Uma autonomia da qual se pudesse, digamos assim, resolver o seu destino sem precisar depender da família real do Brasil. Como é que isso acontece? Vamos ver bem aqui a imagem da página 63, Na página 63 nós temos que revolta em Pernambuco, né? A situação de Pernambuco não era das melhores, viu? E em 1816, queda de preço do açúcar e do algodão. Os pernambucanos, a elite de Pernambuco estava passando um aperreio danado, né? A gente tem que ver que essas coisas também tudo era elite. Elite é aquele pessoal que gosta de mandar nos outros. Em Pernambuco também tinha esse tipo de gente. E acabou que eles resolveram se unir, né, em torno de um ideal republicano. Não foi o único, não. Aqui foi um dos únicos ideais republicanos do Brasil que ocorre logo após a chegada da família real ao Brasil, né? O nome dessa revolta foi chamada de Insurreição Pernambucana, também conhecida como Revolta dos Padres, né? Ou Revolução dos Padres, tá bom? Insurreição Pernambucana, também conhecida como Revolução dos Padres. Revolução dos Padres, né? Por quê? Porque tinha muitos padres envolvidos, tinha muitos cardeais ali no meio da confusão toda, né? Muitos líderes eram ligados à igreja, né? E os pernambucanos conseguiram proclamar a república.
passaram 75 dias, né? 75 dias como uma república dentro de uma monarquia no Brasil, né? Depois foi que essa liberdade foi acabando, né? Eles até chegaram a criar uma constituição. Considerem isso como o livro de leis, onde o livro que contém todas as leis de um país ou de uma nação, enfim. O pessoal de Pernambuco chegou até a fazer uma constituição para eles, mas o movimento não deu muito certo. Até por causa de desentendimentos entre eles mesmos, né? Por exemplo, aqui o pessoal não queria libertar os escravos, ia ser uma república escravista como as outras. Aí começou aqueles impasses entre eles. Será se devemos colocar a arma na mão dos escravos para eles lutarem numa rebelião, caso a família real mande alguém pegar a gente? E essa dúvida acabou gerando conflito entre eles próprios e acabou enfraquecendo o movimento. Foi mais fácil assim para a família real, o rei Dom João VI, pegar todo mundo e, digamos, punir os culpados, né? Onde foram condenados à morte por enforcamento, que era comum na época, os traidores serem condenados à morte por enforcamento, né? Então essa foi a parte que nós falamos sobre a insurreição pernambucana e a revolução, ou também chamada de revolução dos padres, tem muitos padres envolvidos. Eita! Então olha só, a parte que fala da recolonização do Brasil, que é essa parte também da página 63, ela vai dizer o seguinte pra gente, ó, presta bem atenção. O Brasil, quando era uma colônia, o nome já está dizendo, ele foi colonizado. Portugal havia colonizado o Brasil. Certo que o modelo não era lá essas coisas, porque o pessoal de Portugal só estava interessado em explorar. Bom, mas como eu falei para vocês que a família real, chegando aqui nessa data, a partir desse momento, o Brasil não é mais colônia, passa a ser um reino. Certo? Até aí tudo bem? O detalhe é que Napoleão Bonaparte perdeu as guerras na Europa e foi preso, né? Acabou morrendo numa dessas prisões, na parte, né? Ele acabou perdendo as guerras na Europa. Perdendo essas guerras na Europa, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o pessoal se reúne no Congresso de Viena. Congresso de Viena. Por qual motivo? Motivo muito simples. Reorganizar a Europa. Reorganizar a Europa, devolver os reinos que o Napoleão havia invadido a seus respectivos donos, entre aspas, é claro. Devolver os reinos e territórios que o Napoleão havia invadido para seus respectivos monarcas. E onde estava o monarca de Portugal? Isso, onde você pensou exatamente? No Brasil. O monarca de Portugal estava aqui, o Dom João VI. Só que o pessoal da Europa disse assim: rapaz, Dom João, estamos aqui no Congresso de Viena, exatamente nesse momento. Estamos aqui reunidos para que você volte para sua casa. Já foi devolvida a Áustria para o seu dono, já foi devolvida a Espanha para o seu dono. Enfim, a Inglaterra já está sossegada, Napoleão foi preso. Agora você tem que voltar para pegar o seu reino de volta. Só que a volta de Dom João ia significar uma coisa. Isso aqui já era 1822, já tinha passado um tempinho. Ia significar uma coisa, que o Brasil não ia mais ser reino. O Brasil ia voltar a ser uma colônia caso o Dom João VI saísse do Brasil. Certo? Então, como eu falei para vocês, já tinha uma elitezinha que tinha enriquecido aqui dentro. Tinha moçada que tinha ganhado muito dinheiro, que já tinha partido político montado, partido brasileiro, partido português, partido radical, viu? E o partido brasileiro, os caras que eram amigos do Dom João pularam bem lá. Rapaz, Joãozinho, não vá não, meu irmão. Se você for, nós vamos começar a ficar dependente de novo, pô. Ninguém aguenta mais não. Você criou o Banco do Brasil aqui, você enfeitou a cidade, você
organizou a capital do Brasil, ficou tudo beleza, tudo de boa, tudo na paz. E agora você vai embora? Ele indo embora, o Brasil ia voltar a ser explorado. Aí o Dom João pensou, rapaz, é o seguinte, se eu for embora eu só vou ficar com um reino, que é Portugal. E eu quero ficar com dois reinos, o reino do Brasil e o reino de Portugal. Eu vou deixar aqui meu filhinho tomando de conta, filhinho Pedrinho, Dom Pedro I. Pedrinho, tome de conta enquanto a gente resolve lá os assuntos lá com a moçada zangada lá de Portugal. Se o Dom João não voltasse, é arriscado até perder o país, porque um nobre qualquer ia governar e já estava em tempo de criar aqui uma constituição em Portugal. Viu? Dom João ia se tornar um rei parlamentarista, constitucionalista. Ele ia ter que obedecer uma constituição, ia deixar de ser absolutista. Pedrinho, fica aí, meu filho, e tal, não sei o que mais. Organiza essa parada pra mim. É melhor que o reino fique pra você, porque precisa aventureiros aí. Pedrinho, tudo bem, aceitou, de boa, né? Foi criado no Brasil, enfim, gostava do lugar, né? E João vai para Portugal. Ele foi lá, tal, raspou o Banco do Brasil todinho, levou as obras de arte, levou o dinheiro, deixou o Brasil liso. Aí o seguinte, com o tempo, mesmo estando em Portugal, a Constituição criada lá em Portugal pela nobreza, lá pelo pessoal lá do Congresso de Viena, enfim, estava envolvido, previa que o Brasil tinha que voltar de um jeito ou de outro a ser colônia. Era previsto na lei deles, né? Aí o pessoal aqui, rapaz, Pedrinho, não deixa não, rapaz. Seja homem e tal, não sei o que, mas então é o seguinte, o Pedro disse, rapaz, se é pela felicidade geral da nação, diga aí o povo aí que eu tô aqui, cara, eu tô de boa. Então o que é que ocorre aqui, ó? O Pedro, em viagem, numa de suas viagens aí, andando de jumenta aí com seus amigos, fica sabendo da notícia porque recebe a carta da sua esposa Leopoldina, já assinada a declaração de independência. A Leopoldina foi quem assinou, certo? E o Dom Pedro só acata a decisão, pronto, sossegado. O Brasil, a partir de hoje, é um reino independente de Portugal. Só que tinha um probleminha. A Constituição portuguesa também previa 2 milhões de libras de indenização caso o Brasil tornasse emancipado de Portugal. E agora o Brasil não tem, o Brasil está liso, o cara levou o dinheiro todinho, como é que nós vamos pagar a nossa independência? Perceberam a palavra libras? Era a moeda mais forte da época, do século XIX, que só quem tinha libra adoidada era a Inglaterra. Sabia que é a Inglaterra? A Inglaterra disse, por isso não, nós emprestamos, eu pintei o Reino Unido todinho, gente, mas a Inglaterra fica só um pedacinho aqui, viu? Por isso não, a gente empresta essas 2 milhões de libras para vocês, rapaz, tal. Que Inglaterra safada, né, cara? Uma hora apoiou o Dom João aqui e tal. Outra hora já estava emprestando dinheiro aqui para a colônia deles ficar independente. O Brasil tá bom, pega o carro aí, a grana aí e tal, enfim, tal. Pegou as 2 milhões de libras e pagou a sua indenização a Portugal. O Brasil agora era livre. O Brasil era uma nação, um país independente, não era mais colônia, não deveria mais ser explorado. Portugal, como já devia exatamente 2 milhões de libras à Inglaterra, só fez passar o dinheiro para os ingleses. A Inglaterra ganhou 2 vezes, né? Eita, inglês danado, cara, pelo amor de Deus. Então foi isso, gente, essa parte aqui da independência do Brasil. Só faltava agora o Dom Pedro I criar também uma Constituição. Porque um país só funciona se tiver lei. Sem lei o país não funciona. Então Dom Pedro pensou, rapaz, daqui a 2 anos eu vou ter que dar um jeito de criar uma Constituição. E foi criada a nossa primeira Constituição em 1824. Tentaram fazer uma antes, mas não deu muito certo não. A que vigorou realmente foi essa de 1824, que tinha o poder executivo, né? Legislativo
e o judiciário, toda organizadazinha. Para completar, o Dom Pedro criou um outro poder, o poder moderador, que pertencia somente ao imperador. O Brasil foi o único país do mundo, aliás, do mundo não, da América, gente, esse pedaço todinho aqui, ó, que teve um monarca, um rei, né, que teve monarquias. Experimentou 3 reis, o Dom João VI, o Dom Pedro II, e mais tarde ia ter o próximo rei, que era o Dom Pedro, o segundo, que é o filho do Dom Pedro I. Lógico, né, o segundo filho do Dom Pedro I. Então essa foi nossa aula de hoje. Na próxima aula a gente fala mais sobre por qual razão o Dom Pedro acabou desistindo de ser rei, não quis mais, vou mais não, tá, saiu, foi embora. E também vamos ver a questão da Confederação do Equador, algumas insatisfações do povo com Dom Pedro. Dom Pedro era muito enjoado e tal. Enfim. Então até a próxima, se cuidem, valeu, oitavo.